Boa tarde pra você e atenção, torcida vascaína, viu? Porque o Globo Esporte começa com uma notícia boa. O Vasco saiu da zona de rebaixamento. Tá só uma posição acima, é verdade, mas o empate em 0-0 com o Atlético Goianiense foi suficiente para dar esse alívio na estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo. Já tem a reportagem do jogo, tá? Fluminense só joga na quarta-feira contra o Corinthians, então ainda tem aí o fim de semana livre para comemorar o resultado do Fla-Flu. A primeira vitória do Fluminense após a saída de Odair Hellmann incendiou o vestiário tricolor. Afinal, foi uma vitória sobre o maior rival e com direito à virada nos acréscimos. Eu sonhei muito estar aqui no Fluminense, eu sonhei muito. E a conquista dos 3 pontos parece ter sido suficiente para devolver ao time a confiança para alcançar a principal meta no Brasileirão. A gente está trabalhando forte para a gente conseguir essa Libertadores. Então, eu acho que hoje foi o caminho, né? Começou no jogo de hoje. Esse caminho que Ailton diz ter começado no clássico contra o Flamengo, hoje tem como destino o G6, grupo dos classificados para a próxima Libertadores. O Fluminense já está perto e ainda faltam 10 rodadas. 10 obstáculos que podem se tornar oportunidades, já que lá no primeiro turno foi justamente a partir desse ponto do caminho que o Fluminense começou a viver o seu melhor momento no Brasileirão. O time tinha conquistado 11 pontos em 9 jogos, mesma quantidade que somou nesses primeiros 9 jogos do segundo turno. E a arrancada na competição veio após 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, com o time terminando o turno em 4º lugar. O Fluminense conquista um grande resultado, chega a 8 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Dos próximos 6 adversários que o Fluminense vai enfrentar, 4 estão na zona do rebaixamento. Não quer dizer que vai ser fácil. São jogos duros, jogos difíceis. Essas equipes elas fazem muitas contas, né? Então cada ponto é muito importante. Elas não se abrem muito. O Corinthians, adversário de quarta-feira, também está na luta por uma vaga na Libertadores. Mas além de ânimo, o Fluminense pode tirar do clássico contra o Flamengo uma atitude para usar diante das dificuldades que virão. A competitividade pode ser uma palavra forte para o Fluminense tirar desse jogo. Mesmo inferior, ele competiu principalmente no segundo tempo e viu que o bicho não era tão feio assim. Essa, aliás, é uma das vantagens de se vencer um clássico. Faz tudo, inclusive o futuro, parecer mais bonito. O time cria chances, finaliza, fica com a bola, mas vencer que é bom, nada. Jogar um jogo melhor que o adversário, ter os números a nosso favor e não sair com a vitória, isso precisa realmente doer na nossa carne. Eduardo Barroca tem batido nessa tecla. Se a gente for pegar esse pacote de 4 jogos, a gente está tendo oportunidade de sair na frente. O tal pacote de jogos inclui os últimos 4. Chutes a gol, posse de bola, jogador que mais finaliza, quase sempre deu Botafogo nas estatísticas contra Internacional, Coritiba, Corinthians e Atlético Paranaense. Os números até que são favoráveis mesmo, menos quando o assunto é o que mais interessa. As vitórias andam escassas, com Barroca apenas uma contra o Coritiba. O time lidera a posse de bola, mas não vence. Foi assim contra Atlético Paranaense e Internacional. Jogos em que também teve mais finalizações. Quem anda finalizando muito é o artilheiro do time na temporada, Pedro Raul. Só contra o Atlético Paranaense foram 9, mas o gol não saiu. Também foi quem mais finalizou contra o Corinthians e passou em branco. Contra o Coritiba, de novo liderou o quesito. Dessa vez marcou os 2 gols da vitória. Domingo tem clássico com o Vasco e transformar os bons números em gols é a única saída para tentar escapar da Série B. E domingo tem também Flamengo e Ceará ao vivo na Globo. Já tem as notícias do Flamengo. E você vê também a reportagem do empate que tirou o Vasco da zona de rebaixamento, com o Henrique salvando o time ali no finzinho, olha só. E a história da Gigi, 11 anos, craque no futebol.
Cano tá com ele, é pra ele, argentino, Cano bateu, Zé Roberto Chico abriu, atenção, Wellington Rato, saiu o goleiro, bateu, vai encarar a marcação, Éder contra ele, pé que traz pra Canhota, bateu, vem o cruzamento, segunda trave. Não faltaram chances para Atlético Goianiense e Vasco tirarem o 0 do placar. Inclusive essa, aos 46 do segundo tempo. Robertson, sem ângulo, não bate, não cruza, Janderson! É um jogo importante, duas equipes que estão ali naquele jogo, naquele campeonato ali da metade da tabela para baixo. Era a estreia do Lucha, com a missão clara, um objetivo muito bem definido. Nós queremos sair da confusão, que eu falo. A confusão a que ele se refere é a zona de rebaixamento. E para sair de lá, uma vitória era mais que bem-vinda. Espalma, Jean! Mas o goleiro Jean, claro, não queria deixar. Cano tá com ele, é pra ele, argentino, Cano bateu, espalma, Jean de novo! A gente sabia que a gente ia ter que imprimir um pouco o nosso ritmo no jogo nos primeiros minutos. Pois é, o Vasco começou melhor, mas o Atlético também chegou, viu? Zé Roberto Chico abriu, atenção, Wellington Rato, saiu o goleiro, bateu, Fernando Miguel! Acertar a marcação, para depois a gente começar a criar, propor nosso jogo. No segundo tempo, com a marcação acertada, o Atlético conseguiu trocar mais passes, como nessa jogada bonita. Que bola invertida, atenção, Arnaldo saiu, Fernando Miguel, Arnaldo bateu pra fora! Olha como o Arnaldo exagera na força do cruzamento e o Janderson não consegue finalizar pro gol. E depois dessa chance do Gabriel Peck pro Vasco... Traz pra Canhota, bateu! Passa a esquerda do gol! O Janderson ainda tentou mais duas vezes no finzinho do jogo, aos 44 e aos 46. Felizmente o cara tirou a bola ali na linha ali do gol. Robertson sem ângulo, não bate, não cruza, Janderson afasta debaixo do travessão, Henrique! Que lance! Vamos combinar? Não era pra bola entrar mesmo, né? Atlético 0, Vasco também 0. A postura, acredito que ela está diferente daquilo que a gente vinha apresentando até aqui. E a expectativa ela vai aumentar. O Vasco saiu da zona, agora é o 16º. Um pequeno alívio para o time trabalhar e escapar logo dessa zona da confusão. Uma notícia boa para o Vasco é que o Benítez pode voltar para a reta final do Brasileirão. O clube está nos últimos acertos do empréstimo com o Independiente da Argentina. Só que fora de campo, a eleição do Vasco ganhou mais um capítulo, agora no Supremo Tribunal Federal. O partido político Solidariedade entrou com uma ação, questionando a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que validou a eleição virtual em que Jorge Salgado foi eleito. A ação pede que o outro candidato, Levenciano, assuma a presidência. Tem mais detalhes lá no ge.globo. O atacante Caio Vidal, do Inter, foi recebido pela família no hotel em Fortaleza. Aos 20 anos, ele fez o primeiro gol como profissional. Não podia ser diferente. Na minha cidade, no Castelão. Só faltou todo mundo usar a máscara ali, né, galera? Vamos lá, cuidado, hein? A pandemia não acabou ainda. Antes dessa festa toda, o Caio fez 1-0 para o Internacional sobre o Ceará. E ainda entrou na seleção do Cartola com pouco mais de 13 pontos. Caio Vidal marcou o primeiro gol dele como profissional. Yuri Alberto também ficou entre os destaques da 28ª rodada. Mandou por cima do Richard para fazer 2-0. Disparou e tocou com muita tranquilidade na saída do goleiro. O Inter assumiu a vice-liderança do Brasileirão. E domingo tem Flamengo e Ceará, e o Flamengo é o time da Série A que mais sofreu gols com erros individuais. Assim fica ainda mais difícil se aproximar da liderança. Entregar um gol de bandeja ao adversário. Acontece até em Copa do Mundo. Com as seleções mais badaladas. Na indecisão, Paulo Rossi fugiu, bateu! Gol! E em todo tipo de situação. Olha lá, agora fez bobeira, vai tomar o gol, vai entregar, Milá! Gol! O problema é a frequência com que uma entregada dessas acontece e o preço a ser pago.
É o caso do Flamengo na atual temporada. Está entregando a rapadura direto. O Felipe Luiz deu um passe açucarado pro Iago. Logo na estreia do Brasileirão, teve o gol contra do Felipe Luiz na derrota para o Atlético Mineiro. Errou! Pegou na perna, pegou mal! Diante do Inter, 2 gols foram entregues, assim de bandeja, por Isla e Gustavo Henrique, no empate em Porto Alegre. A zaga do Flamengo erra mais uma vez, outro presentaço! E ainda a falha de Hugo Souza, que custou a derrota no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil para o São Paulo. Teve o passe do Arão, no pé do Pablo, no jogo de volta. É pra matar a classificação, Pablo pedalou, saiu o Diego Alves, bateu! Gol! E essa última bobeira do Felipe Luiz, que acabou no gol de Iago Felipe, que deu a vitória ao Fluminense no clássico da última quarta-feira. Erros que resultaram em pontos perdidos e eliminações. Tem virada no Maracanã! Eu acho que os erros individuais, eles passam por algumas situações. Primeiro, posicionamento, entendimento de jogo, mecânica de trabalho do dia a dia. E isso, as 2 comissões técnicas que chegaram depois do Jorge Jesus tiveram pouquíssimo tempo para trabalhar. Tantos erros têm deixado o Flamengo na marca do pênalti nesta temporada. Se bem que nem isso tem resolvido a vida do time ultimamente, viu? Foram 9 pênaltis desperdiçados em 2020. Teve do Gabigol, aquele do Vitinho. Vitinho chutou na lua, a esperança do torcedor do Flamengo. Do Bruno Henrique, 2 do Pedro. É preciso reduzir os erros e aumentar os acertos, já contra o Ceará, domingo, no Maracanã. Os erros que nós cometemos, eles são grotescos para uma equipe que quer ser campeã. E domingo tem estreia, começa o Verão Espetacular, atração dentro do Esporte Espetacular. O primeiro evento, gente, é BMX Estilo Livre. Esse ano vai ser diferente, sem a presença de público, com menos atletas por causa da pandemia. Mas eu te garanto que as acrobacias no ar e a loucura dos competidores, isso aí não mudou nadinha. Não é o futuro, mas aqui as bicicletas voam. Mais uma vez, Carapicuíba, na Grande São Paulo, recebe a competição de BMX Estilo Livre do Verão Espetacular. E a pista de terra batida daqui tem uma espécie de dono. O atual campeão, Leandro Overol, é de Carapicuíba. Conhece muito bem a pista e aos 34 anos é o cara da modalidade no Brasil. É uma pressão em cima de mim, viu, velho? Porque eu tô andando na rua, assim, quando eu passo na rua, a galera, ei, Verão, vamos manter o título, vamos deixar o título em casa. Agora a competição abre o calendário do Verão Espetacular de 2021. Por causa da pandemia, nada de público. O que não mudou é a coragem deles. Simbolizada ali numa árvore ao lado da pista. Quase um memorial com tênis rasgados e pedais antigos. A prefeitura, de vez em quando, vem dar uma limpada nela para tirar o excesso, mas tá aí a nossa árvore de Natal do ano todo aí, né? O Natal já passou, mas no domingo nossos olhos vão ganhar presente. E agora a gente encerra bem essa sexta-feira, contando a história de uma menina que é muito boa de bola. É a Giovana, que já atraiu a atenção de Fluminense e Botafogo. Não importa se ao lado tem somente meninos. É no abraço dessa rodinha, vestindo a mesma camisa e com o apoio deles, que ela segue em busca do sonho. Essa é a Giovana, menina de 11 anos. Para mim, futebol é minha paixão. E qual que é o seu grande sonho no futebol? Jogar fora do país e ser melhor do mundo. Jogar pela seleção brasileira? Tem também. A família descobriu o talento da Giovana quando ela tinha 6 anos. Na educação física do colégio, enquanto as meninas ficavam na arquibancada brincando, os meninos jogavam futebol. Ela começou a pedir para jogar. O professor deixou e ficou surpreso com o que viu dentro de campo. Tanto talento provocou até comparações com a jogadora 6 vezes eleita a melhor do mundo. Quando minha mãe ia me buscar na escola, minha mãe ou meu pai ficavam assim: nossa, essa é a mãe da Marta, o pai da Marta. Gigi, melhor jogadora.
Nessa competição, o Flu era o único time feminino inscrito. Contra eles, elas conseguiram ser vice-campeãs. Por causa da pandemia, o clube suspendeu as equipes femininas de base em 2020. Até a CBF foi afetada. O projeto de criação da categoria Sub-15 da seleção também ficou para depois. Agora, Giovana mudou de clube. Com apenas 11 anos, ela treina com as jogadoras do Sub-18 do Botafogo. Ela também é capitã e camisa 10 do Sojima e a única menina do time. No início eu ficava muito preocupado. Ficava muito tenso, né? Mas agora pra gente já é normal, é o que ela gosta de fazer, então a gente acaba vibrando junto com ela. Ela tem um vigor físico muito bom, diferenciado de muitos meninos da categoria dela, inclusive. A Gigi, desde que entrou lá, eu acho que todos os anos ela conseguiu aí pelo menos uns 2 troféus. Melhor jogador, artilheiro, os campeonatos não esperavam pelo talento feminino. Hoje, os companheiros de time sabem que ela é a protagonista. Jogar com e contra a Giovana já faz parte da rotina. Ela chega, eles abraçam, eles perguntam se ela vai jogar, se o próximo jogo ela vai estar com eles novamente, se ela vai treinar. Mas nem sempre foi assim. E em muitas vezes, a má influência vinha do lado de fora do campo. Alguns meninos não tocavam bola pra ela, vinha de um pai do lado de fora, gritando, falando não toca, não passa, não, isso e aquilo. Quando eu pude reunir meu time no intervalo, eu falei, direto pro menino, falei, ela tá no seu time, ela veste a mesma camisa que você e você tem que tocar a bola pra ela, porque se você não tocar a bola pra ela, quem vai sair do jogo é você, porque não vai ser ela que vai sair do jogo. A cada conquista dentro de campo, a Giovana sabe que ali do lado vai ter o seu mais fiel torcedor. O pai abriu mão do trabalho dele para acompanhar a Giovana na rotina dela diária. Então ele quem acompanha elas nos treinos, ele quem está junto com ela todo dia. Não me arrependo de nada que eu faço. Nada. Nada que eu fiz, né? E venho fazendo por ela. O caminho ainda é longo e difícil. Mas uma certeza ela tem. Apoio é o que não vai faltar. Sorriso mais lindo da Giovana. Giovana, que você tem um caminho com muitas conquistas. Para todos nós, saúde, uma boa tarde. Espero vocês amanhã de novo no Globo Esporte. Um beijo.